Vamos então ao capítulo 10, Preciosa Conversação. Nós vamos ver aqui a Blandina e o Clarencio conversando sobre a educação às mães que estão ali, sobre a necessidade que nós temos de aprender as nossas responsabilidades como pais, como avós, como professores, como nós temos que entender que nós temos uma responsabilidade sobre aquilo que nós influenciamos as pessoas que estão à nossa volta. E os cuidados que nós temos que ter, principalmente com a vaidade e a vaidade intelectual, aquela soberba de colocar-se as nossas ideias, os nossos pensamentos acima ou se achando melhor do que os outros. Nós vamos ver que muitas pessoas são verdadeiros obsessores encarnados de seus filhos, seus maridos, seus netos. São pessoas que querem impor a sua verdade, que querem impor o seu conhecimento, quando na realidade nós estamos aqui nesse plano para nos modificarmos. Nós estamos aqui nesse plano sobre uma responsabilidade com a nossa experiência e com a nossa vida. Nós não devemos influenciar a vida do outro, a não ser com os nossos bons exemplos. Aí sim nós estaremos exercendo uma boa influência, com os exemplos, não com a tirania, não com a prepotência, não achando que nós sabemos mais do que o outro. Porque como Jesus colocou, na casa do Pai existem várias moradas. E se existem várias moradas, existem vários caminhos que levam a essas moradas. E são caminhos todos diferentes, e todos esses caminhos estão certos. Então eu posso estar num caminho completamente diferente do meu filho ou do meu marido, e todos nós estarmos no caminho certo. Eu não tenho o direito de modificar ou de influenciar o caminho dele, porque é diferente do meu. Eu tenho que respeitar e principalmente aprender com as diferenças e os diferentes. Nós temos muita facilidade de conviver com os nossos iguais, com aqueles que pensam igual a nós, que têm os mesmos valores, que acham as mesmas coisas. Nós precisamos aprender com aqueles que pensam diferente e principalmente respeitar a diferença das outras pessoas, as ideias das outras pessoas, os caminhos diferentes que outras pessoas estão passando ou estão indo para a casa do Pai por outros caminhos que também são verdadeiros, tantos ou às vezes até mais do que o meu, se eu estiver equivocada no meu caminho. Então nós vamos ver aqui a Blandina colocando que existem desencarnes até muito mais dolorosos do que aqueles do Júlio. E ela coloca aqui: temos para demonstração mais prática os absurdos da megalomania intelectual. Há pessoas na Terra que não se acautelam contra os desvarios da inteligência e fazem da astúcia e da vaidade o clima em que respiram. Insistem na inércia do coração, abominam o sentimento elevado que interpretam por pieguismo e transformam a cabeça num laboratório de perversão dos valores da vida. Não cuidam senão dos próprios interesses, não amam senão a si mesmos. Então nós vemos, principalmente hoje em dia, em nome da ciência, em nome de uma pseudo-intelectualidade, de uma pseudo-sabedoria, as pessoas considerarem aquelas que têm uma religiosidade ou uma religião como piegas, como pessoas menos esclarecidas. Isso é de uma infantilidade absurda, porque é muito mais difícil o nosso caminho pelo amor. Eu digo nosso porque é o caminho que eu estou tentando fazer, o caminho do amor, o caminho do conhecimento, o caminho da busca interior. Ele é muito mais difícil do que buscar o 2 e 2 são 4 e buscar uma resposta do lado de fora
da vida, como se lá fora nós fôssemos encontrar alguma coisa. É a mesma coisa a infantilidade de algumas pessoas que olham para cima, se dirigindo ao Pai, se dirigindo a Deus como se ele estivesse numa nuvenzinha, sentado tocando harpa. Nós temos, como Jesus colocou, nos fecharmos no nosso quarto, nos recolhermos no recôndito do nosso ser e falarmos com Deus, porque Deus está dentro de nós, está em cada célula do nosso corpo, está o tempo todo junto a nós. E nós temos que falar com Ele em silêncio, nos nossos sentimentos mais verdadeiros. E não censurarmos e muito menos acharmos que nós podemos saber ou nós podemos ser melhor do que o outro. Nós vamos ver aqui a Blandina continuando na dissertação dela, quando ela diz: não percebem, contudo, que se ressecam interiormente e nem imaginam os resultados cruéis da cerebração para o mal. Frequentemente na luta mundana, avultam na condição de dominadores poderosos, com vastíssimo potencial de influência sobre amigos e adversários, conhecidos e desconhecidos. Mas esse êxito é ilusório. Caem sobre o guante da morte com o grande alívio dos contemporâneos e passam a receber-lhes as vibrações de repulsa. Semelhantes criaturas naturalmente são vítimas de si mesmas e sofrem os mais complicados desequilíbrios mentais. Depois de períodos mais ou menos longos de purgação, após a transição da morte, voltam à carne, necessitados de silêncio e solidão, para se desvencilharem dos envoltórios inferiores em que se enredaram. Assim como a semente precisa do isolamento na cova escura para desintegrar os elementos pesados que a constringem para novo desabrochar. Nós vemos aqui uma metáfora que ela faz muito interessante em relação à semente, porque a semente precisa explodir dentro da terra para poder buscar a sabedoria, quer dizer, buscar o seu crescimento, buscar a luz do sol. Nós também precisamos explodir, no nosso caso aqui, implodir por dentro de nós todas as besteiras, todos aqueles ranços, todos os preconceitos que nós temos gravados no nosso inconsciente. Nós temos que ir limpando tudo que está dentro de nós para que nós também, como uma semente nova, possamos começar a brotar de dentro para fora e irmos buscar a Deus. Nós temos condição para isso. Nós temos os ensinamentos de Jesus. Nós temos os ensinamentos dos seus veneráveis que vieram à Terra trazer através dos livros a explicação e o esclarecimento da vida. Então nós temos aqui nos livros de André Luiz também uma ajuda muito grande para que possamos ter e buscar o nosso caminho de conhecimento, o nosso caminho de realização, o nosso desabrochar para a vida. E nós precisamos desse desabrochar com muita verdade, com muito conhecimento, para que a gente não fique perdido, como nós vimos no livro Os Mensageiros, irmãos que vieram e se perderam aqui no caminho, quando desencarnaram, ficaram mais perdidos ainda, enredados com aqueles que eles prejudicaram ou com aqueles que se sentiam endividados em relação às promessas feitas, passaram a conviver com esses obsessores desencarnados, para depois de muito tempo conseguirem uma ajuda espiritual, saírem dessa lama toda e começarem de novo como uma nova semente no novo reencarne. A gente tem que olhar para a nossa vida e para esse reencarne que nós temos aqui